Boa tarde a todos. Que o nosso Divino Mestre Jesus nos atenda às nossas necessidades e possamos assim nos retirar daqui melhores do que quando aqui adentramos. Como nós estamos no mês em que se comemora o Dia de Finados, nós resolvemos abordar este tema que está aqui: reencarnação e evolução. Ninguém pode evoluir se o corpo físico não morrer. Porque o nosso corpo físico, ele tem um tempo de vida aqui no planeta Terra. Muitos chegam aqui para viver 60 anos, 50, 100, 80, 90, depende do que a pessoa vai precisar viver. E além disso, muitos de nós, pela nossa ignorância em cuidar desse corpo, a necessidade que temos de cuidar do corpo, nós praticamos desvios de toda ordem, desatinos de toda ordem, excessos de toda ordem e comprometemos a nossa saúde física. Consequentemente, desencarnamos antes da hora. Muitas pessoas renasceram para viverem 70, 80 anos, chegam aqui e vivem 40. Aí vão ter que voltar para terminar de viver esses 40 anos. Quando fizeram 40 anos, ela desencarna outra vez. Por quê? Porque ela não terminou a tarefa pela qual ela reencarnou aqui. Então nós precisamos ter este cuidado. Qual a lei atuante que força a natureza a progredir sem cessar? Esta é a lei do progresso. Essa lei é uma das leis divinas. Deus criou todas as leis que existem no universo. As suas leis dirigem os planetas, os mundos e dirigem a nós também. Então ele criou leis para os seres que ele criou, que somos nós, e leis para os mundos, planetas que ele criou também. Porque imaginem esses planetas todos se movimentando no espaço infinito sem uma ordem. Trombariam, aconteceria um caos, né? Mas Deus está ali no comando de tudo através das suas leis, que são soberanamente justas e boas. E para nós, ele também deu leis, como essa lei do progresso, né? Como a lei de destruição, que é necessário ser destruído esse corpo, mas no momento certo, não antecipadamente, como eu falei no início. É necessário destruir para que renasça de volta um corpo novo. Porque quando nós nascemos, nós voltamos, renascemos, nós voltamos como bebês. Mas o espírito é velho. E para que haja o progresso, é necessário progredir, é necessário renascer, desculpa. É necessário renascer. Se não houver o renascimento, com uma nova proposta de experiências para cada um de nós, é muito difícil progredir. Lembrem-se que nós estudamos em ciências, na escola, lá atrás, sobre os homens da caverna, os homens de Neandertal, né? Os homens da Era do Gelo, e etc e tal. Essas criaturas, além de serem antropófagas, elas nem falar falavam. A grande maioria grunhia. E eram muito feias, peludas, estavam mais perto dos símios do que do ser humano mesmo. Mas, à medida que nós fomos reencarnando, que nós fomos nos melhorando, não somente espiritualmente, mas fisicamente, nós fomos chegar aqui agora com este corpo que nós temos, já muito melhor do que aqueles que nós tínhamos lá. Hoje nós falamos, nós somos seres privilegiados da criação do Pai, porque nós somos os únicos seres inteligentes do universo. Vejam bem, a bondade do Pai para com cada um de nós. Ele nos deu a inteligência. Nos criou simples e ignorantes, sim.
mas nos deu a inteligência e o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a certeza de que nós podemos escolher o nosso caminho. Uns escolhem caminhos mais difíceis, outros caminhos mais fáceis. Mas nem sempre esse caminho mais fácil vai levá-lo à evolução. Porque às vezes ele escolhe o caminho mais fácil, mas aqui para o nosso contexto, não para o contexto espiritual. Por exemplo, quando é falado lá no Velho Testamento, para entrar pela porta estreita, porque larga a porta da perdição, que é falado ali na Bíblia, nós vamos ver que a porta estreita significa a porta onde nós vamos ter que vivenciar certas dificuldades que vão cooperar conosco para o nosso aprimoramento espiritual. Vão ser experiências difíceis, mas são os comprometimentos que nós fizemos, assumimos numa vida passada, ou até nesta vida, a gente não sabe. E a porta larga é a porta que vai nos levar à perdição, quer dizer, a porta que vai nos deixar em sofrimento no futuro. Porque a porta larga é aquela que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, né? Porque depende muito do grau de evolução de cada um. O que é certo para mim não é certo para ela. O que eu acho bom para mim não é bom para ela. Então depende de cada um. Tem gente que acha maravilhoso beber até cair. E eu já não faço isso. Para mim isso aí não me leva a nada. Muito pelo contrário. O outro acha que usar droga é que é o bom da vida, né? Então, viajar na droga, que delícia, né? Mas nós podemos viajar muito mais quando nós praticamos o bem. Quando nós oramos, entramos em contato com a espiritualidade, essa viagem é muito melhor e não nos compromete, muito pelo contrário, nos liberta. Porque nós vamos nos tornando cada vez mais escravos dessas situações que nós, inconsequentemente e ignorantemente, procuramos para nós. Então, aqui, os espíritos evoluem, sim, é claro, porque nós somos espíritos. Cada um de nós aqui é um espírito encarnado. Nós não somos este corpo. O espírito está fora do corpo. Tem gente que fala, o espírito do fulano entrou no corpo dele. Não. Não vai entrar porque aquele corpo já tem um espírito. Ninguém vai tomar conta dele. Ele pode influenciar se o outro permitir. Por exemplo, eu tenho certas tendências negativas que não são legais, né? Porque os espíritos ignorantes, esses não respeitam o nosso livre-arbítrio, tá? Eles apenas percebem que eu gosto, por exemplo, de fumar. Então o que ele faz? Ele se aproxima de mim, eu ser espiritual, não é nem no meu corpo, e começa a me induzir, fuma, mais um, mais outro, mais outro, mais outro. E ele vai aspirando aquela fumaça que eu exalo e ele vai sentindo o mesmo prazer que eu sinto ao fumar. Assim, o que usa droga, o que bebe, o que pratica o sexo desregrado, não é? Porque a gente observa que essas pessoas que hoje estão com um, amanhã com outro, né, fazendo sexo, elas nunca estão satisfeitas. O sexo não é prazeroso. Por quê? Porque falta sentimento. É uma coisa brutal, animalesca. Aí fala, eu vou fazer amor. Que amor que é isso? Amor se faz, amor se sente. É bem diferente. O amor está aqui, ó. Não está no sexo. Então, essas pessoas se deixam, porque já gostam da coisa, então permitem que o espírito se aproxime e vai induzindo ela a cada dia mais usar aquele, ou fazer aquela ação. Vai se comprometendo, vai destruindo o seu corpo físico, vai se causando mal. Porque a gente não causa mal só para os outros, a gente causa mal para nós mesmos. Porque todo o mal que eu faço para o outro, eu
é mal para mim. Que nem, por exemplo, o que aconteceu ontem lá em Paris. Aquelas criaturas tão ignorantes, tão retrógradas, tão animalescas ainda que são essas pessoas, tão assim equivocadas e como é quando a pessoa fanáticas, faltando o termo, fanáticas. Então elas agem de uma forma que elas não raciocinam. Elas matam, elas brigam, fazem horrores. Como torcida de futebol aqui no Brasil, que a gente vê, que vai lá e mata o outro, porque o outro não torce para nenhum time. O que é isso, gente? Nós somos livres para escolher o time que nós queremos, a religião que nós queremos. Nós não temos obrigação de torcer pelo mesmo time do outro, nem ter a mesma religião que o outro tem. E essas criaturas, eles vão lá e matam em nome de Alá, que é Deus para eles. O Deus deles não é o mesmo Deus nosso. Não, hipótese alguma. Eles estão fazendo muito mais mal para eles mesmos do que para os outros que eles mataram ontem. Para todos aqueles que morreram. Porque eles vão responder isso aí no tribunal da consciência deles. E estes são aqueles que garantidamente não reencarnarão mais no planeta Terra. Vão ser enviados para um mundo bem mais atrasado que o nosso. Por tudo que eles são ainda. Então eles têm muito para caminhar, muito por aprender. A alma nasce com o corpo? A alma não nasce com o corpo. Isso explica porque existe tão diversidade de aptidões. Porque há pessoas que são contrárias à reencarnação. Os espíritos revelam que todos temos muitas existências e as pessoas que dizem o contrário pretendem nos manter na ignorância. Então, a alma não nasce com o corpo. Eu vou dizer para vocês mais ou menos a nossa idade espiritual, que vocês vão cair em dúvida, vocês estão todos sentados. Nós temos mais de 2 bilhões de anos. Espíritos. Certo? Mais de 2 bilhões de anos. E não nascemos então com esse corpo. Porque, olha a idade de todo mundo aqui, ó. Né? Então nós somos ainda jovens, fisicamente. Mas espiritualmente nós somos velhos. Agora eu lhes pergunto, se não houvesse a reencarnação, porque mesmo havendo a reencarnação, vejam, nós fomos criados há mais de 2 bilhões de anos. E ainda estamos aqui desse jeito. Porque se a gente tiver uma chance, a gente pratica o mal ainda. E com prazer. Com requinte de crueldade, se for possível. Vejam bem. Vejam quão pouco nós temos contribuído para a nossa evolução. Quanta má vontade em nos tornarmos melhores. Ah, todos nós, eu me incluo também. Vejam bem, nós ainda estamos muito atrasados na nossa evolução. Tem gente que fala, mas eu sou boa. Não é. A gente tem às vezes pequeninos momentos de bondade. Mas na maioria do tempo, se a gente não está fazendo algo que declara diretamente para o próximo, nós estamos pensando aqui, ó. Credo. Como aquela criatura lá é feia, coitada. Nossa, olha o que ela faz. Meu Deus, que indecência. Pensar, a gente se compromete. Mas eu só pensei, pensou e se comprometeu. Pensou e, como dizem as religiões tradicionais, já pecou. Quer dizer, já assumiu o compromisso com si mesmo. Porque é compromisso conosco mesmo. Porque não tem diabo, não existe o inferno. Existe a nossa consciência cobrando de nós no futuro, quando a gente desencarna. Sabe, era bom que vocês um dia tivessem condições de assistirem assim, de fora, um trabalho mediúnico,
onde chegam espíritos que aprontaram aqui. E eles começarem a relatar tudo que foi mostrado para eles assim que eles desencarnaram. Porque passa que nem um filminho assim na consciência nossa. E vai mostrando com detalhes, com riqueza de detalhes, tudo que nós fizemos, tanto de bom como de ruim. E se botar na balança, é o de ruim que é o maior. É o peso maior. Então vejam bem, nós ainda estamos caminhando muito devagar. Nós evoluímos tecnologicamente maravilhosamente bem. Hoje temos essas máquinas maravilhosas que nos fazem conectar com o mundo todo. Temos esses aparelhos maravilhosos que fazem exames, que rastreiam todo o nosso corpo físico, descobrem as doenças, remédios que curam tantas doenças. Mas nós, como seres espirituais, ainda deixamos a desejar. A nossa moral ainda é muito incipiente. É muito incipiente. Porque nós achamos o erro do outro, mas nunca vemos o nosso erro, o nosso comportamento, o nosso comprometimento com as leis de Deus. Aí é tão bom, né? Cair de palma em cima do outro. Poxa, fulano lá agiu desse jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente? Como é que a gente agiria se estivesse no mesmo lugar dele? Faria igual, até pior. É porque a gente não teve a chance. E isso nós precisamos cuidar. Cuidar muito. Como hoje aqui no nosso país, nós nem precisamos sair do país. Aqui mesmo no Brasil. Toda essa roubalheira que a gente está vendo no nosso governo. Ah, porque o fulano lá rouba, porque o ciclano rouba, porque o tomara que vá preso, que não sei o que, não sei o que. Mas será que se nós estivéssemos lá no lugar deles, nós não teríamos feito a mesma coisa ou até pior? Porque aqui embaixo nós fazemos. Tem muita gente que faz. Por exemplo, eu levo a minha televisão para consertar na oficina, o meu carro, o que quer que seja. Aí chega lá, vem o proprietário e me diz, olha, no dia que eu vou buscar, olha, essa peça aqui que pifou, mas essa vai ficar 5 mil reais no conserto. Se eu entendesse um pouco da coisa, eu veria que nenhuma dessas peças pifou. Foi apenas um fusívelzinho que custa 5 reais. Eu já vi gente fazer isso e vir se vangloriar que estava ganhando dinheiro em cima do outro. Tá? E aí me cobra 5 mil reais pelo conserto, eu pago, porque eu não conheço, não sei como funciona a máquina, não é? Então acontece muito isso. Isso? Ah, mas não roubou. Até se eu pegar de alguém uma agulha, eu estou roubando. Porque o que importa é o ato em si. É o ato em si. Não é o volume. Não é a quantidade. É o ato. E esse nos compromete. Então, se nós não queremos que o governo roube de nós, não vamos roubar aqui dos outros. Roubos pequenos, mas que vão contar, vai aparecer naquele filminho que eu acabei de falar agora, quando a gente passar por lá de lá. Aí vai ser difícil. Essas pessoas que são contrárias à reencarnação, é porque elas ainda não entenderam a necessidade dela em nossas vidas. Porque se nós não tivéssemos reencarnação, como eu falei anteriormente, nós ainda estaríamos com o mesmo corpo de um macaco lá, de um símio, né? Porque a gente veio evoluindo deles, e grunhiríamos, apenas não falaríamos, não teríamos nos desenvolvido como nós desenvolvemos até hoje. Então é graças a ela, bendita reencarnação, que é uma lei. Muda para mim, faz parte. Podemos lembrar do passado? Claro que nós podemos nos lembrar. Se essas lembranças do passado forem contribuir para o nosso aprimoramento espiritual.
Porque tem gente que fala assim, ai, eu acho que eu fui uma rainha. Ai, eu fui um rei. Eu vivi num castelo muito rico, eu fui muito rico, tive muito dinheiro. Governei com mãos de ferro. Que nada. Foi um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém, tá? Né? Viveu num casebre. Então, se a pessoa é assim, tão, que gosta tanto de ostentar, é bom até que ela nem saiba, porque vai fazer um mal para ela, louco. Né? Porque a gente não... Olha, uma coisa só, vejam aí como está a bondade de Deus. Vocês já pensaram, se a gente soubesse que tivéssemos praticado o que esses irmãos lá em Paris praticaram contra o próximo ontem, numa vida anterior? Que nós tivéssemos chegado e matado um monte de gente, a gente iria enlouquecer. Já pensou saber isso? Eu mesma, se eu tiver que matar uma galinha para comer, eu morro de fome, mas eu não mato. Morro de dó. Não gosto que judie de animal perto de mim, mas de jeito nenhum. Então é algo que a gente vai criando dentro de nós. Através da reencarnação, não é? Então, se a reencarnação não existisse, nós não teríamos evoluído. Estaríamos lá, parados no tempo. Morreríamos e não renasceríamos. Pronto, acabou. Como muita gente quer acreditar, né? Porque tem gente que se diz ateia, mas quando a primeira coisa acontece, ai meu Deus! Né? Primeira desgraça acontece, ela diz, ai meu Deus, ateu de tigela, né? Troca essa coisa. É bem assim mesmo. Quais foram os povos que mais acreditaram na reencarnação? Foram os druidas. Eles viveram ali na região da França muito antes de Jesus. Eles eram sacerdotes e acreditavam, ou melhor, tinham plena certeza de que nós reencarnamos. Por quê? Vejam bem o que eles chegavam a fazer, que ponto eles chegavam. Por exemplo, se eu devesse para ela R$50 e eu não tivesse dinheiro agora para pagar, eu ia dizer para ela, olha, eu vou te pagar 25, porque eu não tenho 50. E os outros 25 eu te pago na próxima reencarnação. Tudo bem? Tudo bem. Era assim. Eles chegavam a esse ponto, de tanto que eles criam na reencarnação. Só que eles não sabiam com profundidade, porque, claro, muito antes de Jesus, não é? Eles não sabiam que eles poderiam renascer lá no Oriente Médio, renascer na África, renascer em outros países, que na época já estava povoado, não é? Então, aí eles não iriam se reencontrar, então a dívida ia, ó, coitado daquele que era o cobrador, né? Não ia receber mais. E mesmo se reencontrasse, é difícil a gente lembrar. Então, caía nessa também. Jesus falou de reencarnação? Sim. E como falou? Em várias partes dos seus ensinamentos. Mas nós vamos nos ater aqui neste episódio em que Jesus assevera que João Batista é Elias. Elias, lá na antiguidade, muito antes de Jesus, foi um sacerdote do Deus único. E ele pegou 300 sacerdotes de Mamon, que era um deus, que era um dos deuses que o povo adorava naquela época, e degolou todo mundo. Matou. Prendeu eles e matou. Mandou matar. Aí nessa reencarnação, ele veio como João Batista e morreu degolado também. Só que ele talvez não merecesse morrer degolado, mas ele morreu degolado para mostrar que o que você faz para o outro, você vai ter que viver aquela mesma situação com você. Certo? Se eu furar alguém aqui agora com uma espada, eu vou ser furada numa outra vida, ou até nessa mesma vida. Certo? O que eu faço de mal para o outro, vem para mim, é lei de ação e reação, causa e efeito. Não adianta. Eu vou receber na mesma moeda. Se eu planto espinhos, eu vou receber espinhos. Se eu planto flores, eu vou colher flores.
Não adianta, não é diferente. Eu não posso colher aquilo que eu não plantei, só o que eu plantei. Aí, olhem só, eu vou ler aqui porque senão eu esqueço, a história é um pouquinho comprida. A eliminação da reencarnação. Até metade do século VI, a reencarnação fazia parte do cristianismo. Porque desde os judeus, desde lá de antes de Jesus, como eu falei, os druidas, todo mundo acreditava em reencarnação. Mesmo os povos politeístas, tá? Eles acreditavam em reencarnação. Então, depois do segundo concílio de Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia, por exigência do Império Bizantino, ficou abolida, sendo substituída pela reencarnação, o que não é nada diferente, só ressurreição, desculpa, ressurreição. Por petição, sabe de quem? De Teodora, que era a esposa do imperador Justiniano, partidária da escravidão e das ideias preconcebidas, temerosa de retornar ao mundo na pele de escrava negra, desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, que era o Papa Virgílio, para quem os desejos de Teodora eram ordens. Assim, o concílio decidiu eliminar todas as doutrinas de Orígenes de Alexandria, excluindo a reencarnação. Beleza, né? Parece que adiantar, né? É. A beleza, porque imagine, eu falei para vocês no começo que a reencarnação é lei divina, né? E como lei divina, nós podemos alterar ela ou excluir ela das nossas vidas? Mesmo sendo uma imperatriz? Ou um presidente da república hoje? Não. As leis de Deus são soberanamente justas e boas, imutáveis, existem de todo sempre. Porque tudo que Deus faz é certo, é correto. Porque senão ele não seria sábio. Deus é sabedoria suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele é a causa de tudo. Ele que causou este universo, esses planetas, estes mundos, ele que causou a nós também. Então Deus faz tudo certinho. Nós é que fazemos tudo errado, porque nós somos ignorantes. Vivemos errando. Então, esta lei jamais poderia ser alterada, como não foi, porque nós continuamos reencarnando. A gente tem comprovações de reencarnação. Eu tenho uma filha minha que é adotiva, que até eu já falei dela para vocês aqui. E um dia ela tinha acho que uns 5 aninhos, porque de 0 a 7 anos eles estão mais ainda do lado de lá da vida do que do lado de cá. Por isso que nessa época eles têm os amiguinhos invisíveis, conversam, a gente acha que eles estão conversando sozinhos, aí vai lá, estou conversando com o meu amiguinho, estou brincando com ele, e a gente não vê nada, eles estão vendo. Então um dia eu estava na cozinha com ela, e ela virou para mim, mas assim do nada, virou para mim e falou assim: mamãe, uma vez, quando eu era grande, eu te carreguei no colo. Eu cuidei de você. E é minha filha adotiva, não nasceu de mim. Quer dizer, ela já havia sido minha mãe numa outra existência, porque ela não sabia nada disso. Tinha 5 aninhos só. Então vejam a comprovação de uma reencarnação. Ela já foi minha mãe. Tanto que desde pequena eu falava para ela, depois que ela falou isso para mim, que eu ia falar com ela, ela que queria vir dar ordem para mim, sabe? E aí eu que tinha que obedecer. Ela falou: não senhora, nessa mãe sou eu, minha filha. Eu tenho que obedecer de vocês. Na outra você fala: agora sou eu. Eu tenho que te ensinar, eu tenho que te corrigir. E era até engraçado, às vezes, ver a gente brigando, assim, brigando no bom sentido, né? Eu tentando ensinar ela não queria saber, não. Então é assim, e às vezes a gente tem o filhinho da gente dentro de casa e a gente observa essas coisas e não liga. Todos nós já nascemos em outras experiências reencarnatórias. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, que nem um Mozart.
que aos 12 anos fez a primeira sonata, se não me engano. Imagine, com 5 anos ele já tocava e já era um virtuoso do piano. Por quê? Porque ele já aprendeu uma vida atrás. Ele nunca tinha aprendido a tocar piano. Ele ainda não havia aprendido a tocar piano. E hoje a gente vê essas crianças fazendo cálculos, fazendo coisas ou dizendo coisas assim que a gente fica assim, ó, de boca aberta. Fica assim espantado. Mas quem são? São espíritos muito mais evoluídos do que nós. Eles já têm um conhecimento que nós não temos. Às vezes a gente brinca, eles já nascem com um chipzinho na cabeça, né? Porque eles vão pro computador, eles fazem miséria. Coisas que a gente não sabe fazer, eles fazem horrores. Então é desse jeito. Um dia eu fui pedir pra minha neta me ensinar a fazer um negócio lá no computador. Ela, vovó é assim, pode parar. Vai devagar. Sou velha, sou burra. Não sei aprender rapidinho assim não. Pode, vai devagar, passo a passo. Vovó. Assim, né? Eles acham muito. Mas aí ela me ensinou, eu aprendi, não esqueci mais. Mas é assim, mas dei um baile nela, coitada. Mas ela me ensinou. Então é assim, a gente não aprendeu tanto mexer com essas coisas do lado de lá. Porque o lado de lá da vida está muito mais aprimorado tecnologicamente do que nós aqui, gente. O que a gente tem aqui que nós estamos achando, né? Lá, ó, já faz muito tempo que eles têm essas máquinas maravilhosas. Primeiro acontece lá na espiritualidade para depois acontecer aqui. Quando um cara fala assim, eu descobri, não descobriu nada não. Ele foi intuído a fazer daquele jeito para criar aquela máquina. Ninguém descobre nada aqui não, está tudo já descoberto do lado de lá. A gente é orientado a fazer daquela forma. E é assim que a espiritualidade trabalha com a gente. Para tudo na vida. E então, meu pessoal, nós vamos assumir compromisso conosco nessa existência ainda enquanto estamos aqui? Vamos lutar para nos tornarmos melhor e aproveitarmos essa reencarnação? Porque enquanto a gente não melhorar, nós vamos continuar reencarnando. Quanto mais nós nos melhorarmos, melhor nós vamos ficar e vamos renascer até em mundos melhores, onde não há mais sofrimento, nem dor física, nem dor moral, nem nada. Quem não quer, né? Um mundo assim, onde ninguém engana ninguém, onde tudo é bonito e belo e maravilhoso. Então que Jesus os abençoe, os fortaleça, para que todos vocês consigam lutar contra si mesmos. Porque não é lutar contra o marido, a sogra, não é contra a gente mesmo. É descobrir os nossos pontos fracos e trabalhar neles. E muito. Obrigada a todos pela atenção e que Jesus nos abençoe.